Na encruzilhada ouvi uma gargalhada, me aproximei e perguntei quem é. Com voz grave e macabra, ouvi ao longe, sou tranca-ruas de Embaré. Na encruzilhada ouvi uma gargalhada, me aproximei e perguntei quem é. Com voz grave e macabra, ouvi ao longe, sou tranca-ruas de Embaré. Você nunca anda sozinho, te cubro com minha capa porque sempre estou contigo. Quem ousar lhe cobrar, mostra que tem fé, diga quem lhe protege, é tranca-rua Jimbaré. Fé, pede com fé, toma cuidado moço, sou filho de Embaré. Fé, pede com fé, toma cuidado moço, sou filho de Embaré. Bom, oi pra vocês. Esse ponto aí que eu cantei no começo do vídeo foi uma composição do Gabriel Rezende, onde eu coloquei a melodia pra ele, dei uma ajustadinha aí em umas partes da letra, mas ficou lindo, então eu tinha que cantar aqui no começo desse vídeo. Vamos falar do vídeo então. Olha, no vídeo que eu fiz sobre a minha primeira incorporação de Pombogira, eu falei que eu ia falar uma curiosidade aí que aconteceu comigo a respeito do meu Exu, tá? E aí eu quero aproveitar agora, falar super atrasado, porque, né, gente, esse vídeo já está velho, né? Tá velho e ainda não fiz o outro vídeo da continuidade, então eu vou fazer agora, né? Porque tem que fazer uma hora, né? Tem que fazer uma hora. Então vou tentar explicar rapidinho aí pra vocês como que foi tudo isso. Eu trabalhei durante 8 anos num terreiro de Umbanda branca. O que isso quer dizer? Lá não tinha trabalho de esquerda, era só direita. A gente, com esquerda no máximo, a gente trabalhava nos descarregos, mas a gente nem tinha consciência que aquilo era trabalho com esquerda, tá bom? Não conhecia a linha de esquerda, não conhecia Exu, Pombogira, não sabia nem que existia, porque eu entrei bem novinha, então eu nunca procurava nada a respeito. Não era uma época de internet, pelo menos na minha vida, não. Então não pesquisava muito e até hoje eu não sou muito curiosa, não fico pesquisando coisa na internet. Eu prefiro que as minhas entidades venham, me digam, para depois eu ir lá e ver na internet se realmente é aquilo que eles disseram, para ver se confere. Incrível que parece toda vez que eu vou procurar, que não são muitas vezes, né? Eu acho lá e é o que a minha entidade falou, entendeu? Então eu tenho muita confiança, plena confiança em tudo que eles falam e eu acho que isso sou abençoada por causa disso, né? Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, Pai Ouro. Então, vamos lá. Quando eu saí desse terreiro, depois de 8 anos, eu fui conhecendo mais a fundo assim, a religião e acabei descobrindo que tinha as linhas de esquerda e aí um certo dia, eu não me lembro exatamente o que eu estava fazendo, onde que eu estava, só sei que eu ouvi assim na minha cabeça, Maria Padilha Tranca-Rua das Almas. Descobri então que eu trabalhava com o Exu Tranca-Rua das Almas e Maria Padilha das Almas, né, a minha dupla dinâmica aí. Aí então, na primeira gira de esquerda que teve no terreiro, o meu Exu incorporou, tal, veio, fez as coisas dele lá e foi embora. E nunca mais voltou, sabe? Vinham as outras giras de esquerda no terreiro, mas ele não se apresentava. Entrava na roda para incorporar e ele não vinha, ele não incorporava. Daí começava a cantar pra Pombogira e eu incorporava. E assim, não sei porquê, eu lembro que eu perguntei assim o que tinha acontecido, né? E minha Pombogira falou que ele estava tendo um trabalho especial que ele tinha que fazer e que por isso ele não poderia incorporar por algum tempo. E eu sou muito de lua, gente. Sabe como que é, né? Filho de Oxóssi, aquela pessoa assim que... Sei lá, eu não me apego muito às coisas, sabe? Eu não me apego a nomes, eu não me apego a nada dessas coisas. Pra mim, o que importa é o resultado, né? Então, aí eu não recebia mais o meu Exu. E foram passando-se os anos, né? Passou 1 ano, 2 anos. Meu filho mais velho, ele é autista. Então, assim, ele não conversa, ele tem um mudinho dele, ele tem uma dificuldade de comunicação, ele tem um atraso cognitivo, né? Então, assim, apesar dele ter 13 anos, ele tem uma idade de criancinha, de uns 5, 4 anos de idade. Então, assim, é uma dificuldade pra gente conseguir se comunicar com ele. E ele começou a ter umas fases onde a gente notou que ele tinha um determinado karma, né? Que era um pouco mais carregado entre a época de dezembro e fevereiro, março, mais ou menos. Nessas épocas ele ficava pior, e a gente sentia assim uma energia um pouco mais densa, né? Então a gente sempre se trabalhava para tentar fazer uma proteção aí espiritual, né, por conta desse karma. E justamente nessa época, era uma época onde ele começava a conversar mais, mas só que sozinho. Então a gente começava a escutar ele brincando com os bonecos dele, e ele falando assim: "Sai, Jesus! Para, Jesus! Não! Jesus não!
Não, Jesus, vamos rezar, Jesus. E começava a conversar com Jesus. E daí a gente começou a perguntar para ele: Eduardo, o que você tá falando com Jesus e tal? E ele sempre teve uma proximidade muito grande com a esquerda. O meu filho, ele adora esquerda. Tanto que até um pouco tempo atrás, a gente começava um ponto de esquerda e ele terminava. Ele sabe todos os pontos de esquerda. E ele começou a falar a respeito de Jesus, até que em um determinado período ele começou a falar a respeito de um padre. E eu, né, ali meio que boiando, sem saber, pensando que, sei lá, ele tava brincando, ele tinha visto alguma coisa na televisão, né? E fui perguntar pra ele. Falei assim: Eduardo, mas quem é o padre? Porque teve um dia que ele ficou muito irritado com o padre e ele falava que ele não queria mais brincar com o padre. Aí eu falei assim: tá, quem é o padre, Eduardo? Mas quem é o padre? Aí ele me falou: o padre é o tranca-ruas. Eu falei: pronto, meu filho tá conversando com meu ex. Interrompi aí a edição pra falar aí pras mentes maldosas que vão pensar que meu filho tinha uma fase ruim aí no começo do ano e tal, por conta da proximidade do meu Exu, e você está muito enganado. O meu filho, ele convulsionava, ele passava muito mal, ficava muito irritado, ele ficava realmente alterado nessa época do ano, ele não ficava bem. Depois que ele começou a conversar com as entidades, com os meus Exus e com quem quer que seja que se aproximou também da espiritualidade pra ajudá-lo, ele parou de ter convulsões, ele parou de ter esse probleminha assim de ficar com toda essa carga nele. Tô aqui eu explicando, que eu não expliquei direitinho aí no vídeo. Então o Exu, ele apareceu, ele fica mais próximo nessa época do meu filho justamente para ajudá-lo a passar por essa turbulência, né? Mas eu achei muito que era na brincadeira, pensei, não, ele escuta muito ponto de tranca-ruas, ele gosta muito da esquerda, então ele deve estar associando uma coisa a outra. Daí tudo bem. Mas só que daí eu falei: gente, mas tranca-rua padre? Ele falou: pera, o padre é o tranca-ruas, né? Foi o que ele falou. Eu falei: deixa eu procurar no Google, né? Nunca perguntei pro meu Exu, eu nunca, meu filho, não sou uma pessoa curiosa, nunca perguntei, nunca tinha pesquisado a respeito. Falei: deixa eu dar uma olhada lá na internet. Olhei na internet, pesquisei e encontrei. Tranca-ruas foi padre. Meu Deus, meu filho está falando com tranca-ruas mesmo, né? Ele tá falando mesmo com tranca-ruas. Não é nada da cabecinha dele, não é nenhuma imaginação. Aí até aí tudo bem, né? Falei assim: não, aí a gente se acostuma aí com a ideia, né? O meu filho conversa, é meu filho amigo do meu Exu, né? Tá bom, tudo bem, se eles se dão bem, né? Tomara que continue assim. Até que chegou um dia. Isso, olha, eu tô resumindo, mas são anos, tá, gente? Eu tô resumindo, mas são anos de intervalo. Chegou um dia que, quando o Eduardo tava nessa época de novo, que é uma época que não é muito boa pra ele, ele começou a falar com um tal de Rafael. Aí eu falei: gente do céu, agora é o padre, daí tem tranca-rua, Jesus e Rafael, né? Eu falei assim: meu filho tá muito bem acompanhado, né? Falei: tá com Jesus, tranca-rua e Rafael. O padre também, né? Eu falei: gente, que chique, né? Pouca pessoa tem esse privilégio. Eu falei: gente, agora é Rafael. Rafael pra lá, Rafael pra cá. E era uma coisa assim de momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de fúria com o Rafael, né? E a gente fica naquela curiosidade. Eu comecei: Eduardo, mas quem é Rafael? Quem é Rafael? E como ele é uma criança autista, então assim, quando a gente pergunta pra ele quem é uma coisa, demora pra ele responder, sabe? Você tem que perguntar várias vezes. Você pergunta muitas vezes. E daí a gente perguntava: quem é Rafael? Quem é Rafael? Quem é Rafael? Aí ele falou: Rafael é o tranca-ruas. Pronto. E o pior é que ele ainda falava assim, às vezes falava assim: é o tranca-rua das almas? É o tranca-rua das almas? É o tranca-rua das almas? Eu falei: meu Deus do céu. É até um calor assim, lembrar um pouco disso aí. Jesus amado. Jesus amado. Ele me fala primeiro o nome do meu Exu, não é? Porque, pra quem não sabe, Tranca-Ruas Tranca-Rua das Almas, ou Tranca-Ruas, é o nome de uma falange. É um grupo de pessoas que representam o Tranca-Rua das Almas. Eles têm uma energia parecida com o do Exu Tranca-Rua das Almas, o dono dessa falange. Mas normalmente são pessoas comuns, pessoas que desencarnaram, que estão aí trabalhando nessa falange, ajudando a gente. E daí eu falei assim: gente, então o primeiro nome do meu Exu é Rafael. É o Rafael que ele trabalha na linha dos Tranca-Rua das Almas. Eu falei: gente do céu, agora eu tô sabendo o primeiro nome do meu Exu. Quem sabe na Terra o primeiro nome do seu Exu? Falei: Jesus amado, por que ele não falou pra mim? Por que ele tinha que falar pro meu filho? Falei assim: venha falar pra mim, né, filho? Poxa, conversa comigo, cara. Fala comigo. Mas não, ele não queria incorporar, não falava comigo, né? Tudo bem. Aí, o que aconteceu? Ano passado, eu fui visitar lá o terreiro da mãe Luciana de Manjá. Um beijo, mãe, a bênção. Esposa do Oga Moisés de Oxalá, já cantei ponto dele aqui no canal, ponto maravilhoso de Preto Velho. O que aconteceu? Eu tava conversando lá com a mãe Lu e com uma filha de santo dela, a Rita. Aí a Rita começou a me contar a história. Depois que eu contei isso a respeito do Eduardo, a Rita veio me contar a história.
E aí, o que acontece, gente? Eis que a Rita me fala que quando ela era criança, ela tinha um amigo imaginário, sabe? Esse amigo imaginário que não é tão imaginário assim, sabe? É só aquele amigo que ninguém enxerga, mas que você enxerga. E esse amigo imaginário era um menino muito bonitinho. Ela falou que ele era loirinho, tinha os cabelos enroladinhos assim, sabe? Parecia anjinho, né? E o nome dele era Rafael também. Aí ela falou assim, e ela brincava muito com esse Rafael e tal, e ela se dava muito bem com ele, ele era tipo o melhor amigo dela, né? Só que conforme ela foi crescendo, o Rafael foi deixando de vir, foi deixando de aparecer. E ela começou a ficar triste, né? Porque o Rafael sumiu. E até que chegou uma hora que daí ela já tinha se acostumado um pouco com a ideia. E foi quando ela conheceu a Umbanda, começou a fazer o desenvolvimento mediúnico. E aí, numa gira de esquerda, ela foi incorporar o Exu dela. Daí ela incorporou o Exu dela, e o nome que o Exu dela deu, quem é? Qual que é o nome? Tranca-Rua das Almas. Nada mais, nada menos, Tranca-Rua das Almas, o mesmo Exu que trabalha comigo. Eu falei, olha que legal, você tem o mesmo Exu que eu, né? Eu falei, mó barato isso, né? Eu falei assim, eu moro do outro lado de São Paulo e a gente tem o mesmo Exu que trabalha, né, na linha. Falou que da hora, né? Muito legal. Aí, aprofundando o assunto, ela contou que quando ela incorporou o Exu dela, algumas vezes ela pegou e perguntou assim, e o Rafael? O que aconteceu com o Rafael? Eu sinto tanta falta dele, né? Falei assim, ele sumiu. E aí o Exu dela pegou e falou assim pra ela, então, o Rafael sou eu. Aí eu fiquei, sabe, em choque? Sabe quando você fica em choque? Porque assim, eu tenho muita fé mesmo nas coisas que meu filho fala, assim, sabe? Pra mim, meu filho é um guru. Ele é um guru. Tudo que ele fala, eu acredito. Se vier alguém aqui em casa tentar contrariar o que ele tá falando, a pessoa sai daqui enxotada. Porque meu filho, ele sabe tudo, entendeu? Meu filho, ele sabe tudo. Então, assim, tipo, ela trabalha com o Exu Tranca-Rua das Almas, que também se intitulou como Rafael. E o meu filho falou que o nome do meu Exu é Rafael. E o meu Exu falou pra mim o nome dele antes de falar pro meu filho que o nome dele era Rafael. Falou que ele era o Tranca-Rua das Almas. Aí eu fiquei numa situação assim onde eu fiquei tipo... Sabe? Tipo... choque. Assim. Aí, gente, eu não sei como explicar, sabe? Porque assim, eu fico... pasma, gente, sabe? Eu fico pasma mesmo. Porque assim, às vezes a gente vê outras pessoas falando, a gente fica pensando assim, essa pessoa deve estar aumentando, mas eu não aumentei nada, assim, eu tô contando exatamente o que aconteceu, da forma que aconteceu. E ainda, pra variar, depois disso, tem um programa famoso aqui no Brasil, sabe? Aquele que começa com Remy, de culinária, sabe? Que passa aí na televisão. E aí, nesse programa de culinária, tava passando, e aí tinha um tenor lá cantando, acho que numa ópera e tal, daí o cara tava com um smoking assim, o cabelo loiro, bem loiro, assim, cheio dos cachinhos, assim, na cabeça também. E daí o meu filho Eduardo olhando bem, assim, pra televisão, ele olhou assim, e falou assim, mãe, eu falei, oi, olha o Rafael. Jesus. Eu fiquei, falei, gente, é o mesmo Rafael mesmo. É o mesmo Rafael, porque ela tinha falado que era um menininho loirinho de cachinho na cabeça que parecia um medinho. E o cara que tava cantando na ópera, na televisão, lá no programa culinário, era igualzinho. Olha como tudo isso é incrível, olha como tudo isso é mágico. Dá pra não ter fé? Dá pra não ter fé? Sabe? Não ter fé é uma coisa que eu não aceito. Não aceito na minha vida. De jeito nenhum, eu não aceito. Então, assim, isso aí fica aí de exemplo, porque realmente é uma história que eu nunca vi ninguém contando assim na internet, que tenha acontecido assim dessa forma. Eu não tô aumentando nada, não tô contando nada. Eu vi um canal aí que o cara, ele examina se a pessoa tá mentindo, tá, não sei o quê. Deixa eu falar um pouco, olha, eu sofri um acidente, tá? Tem uma cicatriz aqui, eu sou meio torta, tá? Então, cuidado aí analisar se meu músculo tá contraído ou não. Mas, gente, é uma coisa assim que é muito bom. Sabe? É muito bom a gente poder vivenciar uma coisa que fortalece a nossa fé. Quando a gente vivencia assim, alguma coisa que prova pra gente o que é a espiritualidade, sabe? É mágico mesmo.
E fica esse aprendizado aí pra você. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Se você gostou, vai conferir os outros vlogs aqui do canal. Deixa aí embaixo sugestões de conteúdo pra mim, tá? Pra facilitar aí, pra gente saber o que você quer ouvir, o que você quer conhecer. Vou tentar contar aqui pra vocês um pouco das coisas que aconteceram comigo, né? Espero que você goste, né? E é isso. Muito obrigada. E vou falar que esse ponto que eu cantei no começo do vídeo, do Tranca-Rua de Maré, eu vou gravar em breve aqui no canal, tá bom? Então, é isso aí. Tchau, tchau. Seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora. Seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora. Quem for bom bota pra dentro e quem não for, deixa lá fora. Quem for bom bota pra dentro e quem não for, deixa lá fora.